no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O recesso parlamentar do meio do ano está sendo esticado em função das eleições municipais. Envolvidos diretamente nas articulações para a campanha dos aliados na corrida pelas prefeituras, deputados federais e senadores adiaram o retorno a Brasília, como conta agora com mais detalhes o repórter Carlos Alberto. Mesmo com a pauta cheia e com muitos projetos para serem votados, os deputados federais e senadores entram no mês de agosto com ritmo desacelerado de atividades neste segundo semestre de 2024. As eleições municipais os levam a dedicar tempo integral à pré-campanha eleitoral e, com isso, os plenários da Câmara e do Senado estarão vazios. A retomada das atividades é de forma parcial. No Senado, as comissões voltam a se reunir nesta semana. As votações ocorrerão de maneira remota e caberá ao Colégio de Líderes decidir os temas a serem apreciados nos próximos dias. O certo nesse momento é que nenhum projeto considerado polêmico será pautado e somente na próxima segunda-feira é que os senadores devem retomar as votações presenciais após o recesso iniciado em julho. Já na Câmara Federal, o retorno às atividades com sessões em plenário só acontecerá a partir da próxima semana. Um acordo entre os líderes de bancadas fez com que os deputados não voltassem nesta segunda-feira, ganhando assim mais alguns dias de folga. A previsão é que os deputados intensifiquem seus trabalhos entre os dias 12 e 14 e de 26 a 28 de agosto. Em setembro, a Casa trabalhará entre os dias 9 e 11. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Um esvaziamento, o jornalista Beto Almeida, nos plenários da Câmara e do Senado, que já era esperado. Os deputados federais e senadores, em sua grande maioria, saíram do primeiro semestre ao final, em meados de julho, para o recesso parlamentar e mergulharam na pré-campanha eleitoral, nas articulações para a definição de candidaturas durante as convenções partidárias que ficaram encerradas nesta segunda-feira. Com o fim desse ciclo de convenções, a expectativa é de que os deputados federais e os senadores voltassem a Brasília, mas isso não aconteceu e o que vamos ter pela frente, jornalista Beto Almeida, são sessões ordinárias pontuais, tanto na Câmara e no Senado, com uma espécie de mobilização de última hora para a votação de alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional. Mas o esvaziamento é real. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos ouvintes. Olha só, Luzenor, o Congresso Nacional, na realidade, está voltando daquele ritmo que a gente já imaginava que fosse acontecer. Agora, claro, eu achei até estranho, Luzenor, porque a retomada desta semana já era para estar aí acontecendo, mesmo que de forma virtual, que é o que vai prevalecer durante este segundo semestre no Congresso Nacional. O Senado, por exemplo, já retomou, pelo menos parcialmente, as atividades ontem, mas de forma remota. Na Câmara dos Deputados, nem isso. Os trabalhos e as votações, sessões normais, vão acontecer apenas a partir da próxima segunda-feira, no próximo dia 12. E aí sim, e os nossos ouvintes estavam perguntando, e não tem pauta importante no Congresso Nacional para ser tratado? Pauta bem extensa. Lembre-se, por exemplo, que nós temos um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo que trata sobre regras para mais de 1 milhão de trabalhadores que atuam na área de aplicativos, tanto de transporte como de entregas de produtos, para contribuir com a Previdência Social. Esse é um dos pontos desse projeto. Mas tem muitos outros, né? Tem, Luzenor. Para a gente ter ideia, por exemplo, a gente não pode esquecer que tem a questão da reoneração da folha de pagamento das prefeituras em relação àquela contribuição para a Previdência Social e também para aquelas 17 empresas dos setores que mais empregam. Só para você ter ideia, por exemplo, na Câmara tem outra questão que a gente não pode deixar de falar, que é a finalização da regulamentação da reforma tributária. E além daqueles projetos relacionados, por exemplo, novas regras para planos de saúde, nós temos também as pautas do Congresso Nacional, que é aquelas pautas
pendentes das duas casas que têm votação conjunta. Só em vetos presidenciais são 15 vetos do presidente Lula que ainda sequer tem uma data para votação. E aí tem a questão daquela decisão que causa uma certa polêmica, que é a regulamentação dos jogos de azar. Então, assim, eu estou citando só alguns dos projetos que têm impacto, que têm importância, que vão sim ter a sua influência no dia a dia da população, mas que não aguardem também muitos detalhamentos e muitos esforços, porque a esse momento, nesse segundo semestre, o olhar está voltado para a disputa nas prefeituras, no caso do Congresso Nacional, de olho principalmente nas capitais.